Falando do outro candidato, do Sr. Deputado André Ventura, não nos trouxe nada de novo, é na verdade uma cassete em loop, é sempre a mesma narrativa e na verdade não apresenta nada de novo. Na verdade eu até queria aqui referir o seguinte, o Dr. André Ventura demonstrou que está absolutamente esgotadíssimo, tanto na sua imagem como no seu conteúdo. E isto, porquê é que eu digo isto? Quando se questionou o Sr. Deputado no debate sobre questões da área da saúde, sobre as questões da justiça, sobre o que seja, eu nem vou falar ao debate, mas mesmo fora do debate, se questionarmos o Sr. Deputado sobre qualquer área política, sabe qual é que é a resposta do Sr. Deputado? Bangladesh e ciganos. Não se resume a mais nada. E sabe porquê? E deixa-me só dizer-lhe isto. E sabe porquê que a imagem do Dr. André Ventura, do Sr. Deputado André Ventura, está esgotada? É exatamente porque este governo do PSD regulou a questão da imigração e regulou a questão da lei da nacionalidade. E, portanto, o Sr. Deputado demonstrou absolutamente um discurso já percebemos básico, o raciocínio. sem qualquer argumento. Acredito que não tenha visto o debate desta forma, mas André Ventura insistiu de facto em todos aqueles que são os temas-chave do Chega. E ele é um candidato, segundo se diz, que é um candidato autónomo, independente dos partidos, apoiado apenas pelos partidos, mas levou a agenda do Chega para o debate. Certo. Boa noite a todos. Ele é o único que tem essa agenda e eu acho que é importante nós olharmos para estas eleições. Eu sei que e é verdade, as eleições presidenciais têm uma natureza diferente das legislativas, mas do ponto de vista político há aqui uma clivagem profunda. E há uma clivagem que separa todos os outros candidatos e em relação à novidade, eu devo dizer que não sei qual é a novidade do centrão do mais do mesmo, mas lá chegaremos. André Ventura representa e representa nesta candidatura presidencial, porque isso não estava representado. O PSD não conseguiu arranjar um candidato que representasse isso, o Partido Socialista naturalmente não poderia arranjar, e apresenta uma clivagem fundamental. Portanto, eu parece-me que quando ele insiste na questão, por exemplo, António José Seguro, parte do pressuposto de que é irrelevante, quer dizer, a questão da comunidade nacional é uma questão totalmente irrelevante para António José Seguro. É um bocadinho a ideia, ele representa aquelas pessoas que podem ser de qualquer lado. André Ventura representa as pessoas que são de um lugar em particular, que é Portugal. Portanto, quando ele diz os portugueses primeiro, isso é uma afirmação que gera alguma consternação, mas que representa efetivamente uma parte substancial da população, que é uma parte que não está nem na Web Summit, nem nos centros privilegiados, mas é o país real. Uma das principais críticas que ouviu de António José Seguro, André Ventura, foi que estava sempre a interromper o raciocínio dos oponentes. Faz sentido um estilo destes num debate onde os tempos são equilibrados? Um debate tem que ser uma coisa um bocadinho acelerada. Quer dizer, António José Seguro também estava com uma lentidão que quase que afligia, não é? Da intervenção de cada um. Mas aí a moderação tem que fazer também o seu papel e um debate também é um combate. Eu acho que as pessoas entendem que a política deixou de ser um combate. Lamento informar-vos, a política é um combate e nós pensamos de maneira diferente. E, portanto, nesse aspecto, acho que André Ventura apresentou, ou seja, as ideias são poucas, mas são absolutamente fundamentais. Porque tem a ver com que país é que nós queremos e qual é o futuro do país. E, nesse aspecto, todos os outros candidatos estão num enorme consenso. E depois António José Seguro não se consegue bem definir. Primeiro quis pôr o socialismo na gaveta, agora diz que é de uma esquerda moderna. Eu não conheço uma esquerda pré-moderna. Teresa Nogueira Pinto, estas previsões da Comissão Europeia e de outras entidades não reforçam a necessidade de haver mais cortes na despesa e de avançar muito rapidamente a prometida reforma do Estado? Podem ser um prenúncio disso, mas eu acho que gostava de um ponto de vista mais geral. Primeiro, nós estamos há décadas a divergir e não a convergir e estes números não alteram isso. Isso não é verdade. Peço desculpa, não queria interromper, mas não é verdade. Não é verdade como? Então como é que Portugal Nós estamos a convergir com a União Europeia há bastante tempo. O único ano em que não convergimos foi 2020. Mas desculpe, não a queria interromper. Pronto. Segundo, a Europa está objetivamente a definhar do ponto de vista económico, não é? Portanto, no fundo, nós celebrarmos este crescimento e que Portugal, e ainda bem, isso é verdade, mas nós estamos num campeonato de mediocridade, ok? Portanto, nós estamos a crescer menos que os Estados Unidos, isso vai tornar também a Europa mais dependente da China, etc. E isso ilustra uma coisa, que é o excesso de regulação e o excesso de socialismo que ainda
persiste na Europa, apesar de uma mudança política muito significativa. E depois acho ainda que é preciso... que a Alemanha e a França vão registrar déficits muito superiores. Muito superiores. Pronto, exatamente. Ou seja, eu não disputo que isto sejam notícias relativas boas para Portugal. Estou a fazer uma análise um bocadinho mais do que a fotografia do momento. E depois acho que há aqui uma questão fundamental que nos leva para essa questão, que é a que custo? Porque nesse aspecto Miranda Sarmento é um herdeiro e um discípulo de Mário Centeno, as contas certas. Qual é o custo das contas certas? Ou seja, nós continuamos a ser um país com uma carga fiscal brutal ou não? Pergunto-lhe, André, comparativamente com o resto da União Europeia. Eu já lhe respondo. Pronto. Portanto, contas certas com impostos mais elevados neste momento do que na Troika, creio eu, mas podem fazer um fact-check depois, com uma degradação aceleradíssima, também com a assinatura do Partido Socialista, infraestruturas, saúde, etc. E depois esta ideia do PRR que nos vai salvar. Uma injeção de dinheiro excepcional e temporário, e nós não conseguimos, quer dizer, nós queremos todos discutir como é que vamos gastar o PRR, mas a ideia de reformas a longo prazo que tornem a nossa economia de facto saudável e autónoma, isso não. Portanto... Quando nós olhamos para André Ventura, que tem de facto um estilo confrontacional, aliás foi aqui assumido, que agrada ao eleitorado do Chega, mas para chegar a Presidente da República não é preciso mais que isso, não é preciso chegar a mais eleitorados que olham para o Inquilino de Belém como uma pessoa que tem de ser mais moderada. Bom, isso é uma coisa e menos truculenta. Que nós vamos ver. Mas eu acho que pode acontecer uma coisa muito interessante nestas eleições presidenciais, que é a captação de mais voto na abstenção. E eu não vejo ninguém sair da abstenção e pensar eu não votei durante muitos anos, mas agora para mudar vou votar em Marcos Mendes ou vou votar em António José Seguro. Não me parece que isso vai acontecer. Portanto, eu acho que isto são umas eleições muito políticas que dividem e André Ventura tem esses princípios muito claros, ou seja, nenhum outro candidato consegue dizer portugueses primeiro. E nós achamos que isso é um discurso irresponsável, mas guess what? É um discurso muito irresponsável nós não sabermos. Há uma ordenação na política, como há uma ordenação no amor. Nós gostamos mais dos nossos filhos do que dos filhos dos outros. Eu estou mais preocupada com o futuro de Portugal do que com o futuro da Suécia ou da Nigéria. Portanto, há uma total irresponsabilidade num discurso humanista que não quer dizer nada, que as próprias pessoas nem percebem o que é que estão a dizer, mas não conseguem sair daí. Em relação à agenda... Mas não é normal que o Presidente seja não só de todos os portugueses, mas como de todos aqueles que vivem em Portugal? Mas o Presidente eu acho que o Presidente é de todos os portugueses, não é? Mas André Ventura faz questão de dizer que não vai ser o Presidente de todos aqueles que estão em Portugal. Ele disse isso. Eu acho que André Ventura de todos aqueles que estão em Portugal, mas o Presidente é o Presidente dos portugueses, quer dizer, o Presidente dos angolanos já existe, é outro, não é? Foi eleito pelos angolanos. Esta coisa extraordinária de nós querermos sempre valer ao mundo inteiro... Mas há um órgão de soberania que vale para o território português, onde estão pessoas que não são portuguesas de nacionalidade. Naturalmente, mas é o Presidente dos portugueses, de Portugal. E de facto, a afirmação que nós chocamos com afirmações autoevidentes. Portugal, de facto, não é o Bangladesh. Uma criança de 8 anos sabe que Portugal não é o Bangladesh. Mas também não é a França, não é a Itália. Pois, com certeza. Não é a Espanha, mas isso não foi referenciado. Não foi referenciado, mas sabe porquê? Porque nós temos que olhar ao Os aumento gigantes. substancial da imigração, não concretamente necessariamente do Bangladesh, mas de países com uma matriz cultural e civilizacional diferente, que o PSD só despertou para esse facto quando percebeu que tem um competidor à direita que come 20% do eleitorado, porque nunca foi a sua agenda. Muito bem.